Junta-se à nossa conversa Carlos Brito, Presidente da Ordem dos Economistas do Norte. Boa tarde, bem-vindo. É por si que vou começar. O que é que este relatório diz, afinal, sobre aquele que deve ser o futuro da Segurança Social? Boa tarde, Susana. Cumprimento também todos os nossos telespectadores e é sempre um gosto estar aqui na RTP Notícias. Eu vou responder à sua questão com base em três aspectos. Primeiro, temos um problema. Segundo, há uma estratégia e depois fica uma dúvida. Vamos começar pelo problema? Bom, o problema é que o sistema de pensões em Portugal não é sustentável. E porquê é que há quem diz que é, outros dizem que não é? Vamos lá ver o seguinte. Tradicionalmente, eu diria no passado, concretamente, até 2006, havia duas entidades que geriam as pensões em Portugal. A Segurança Social geria as pensões ligadas ao setor privado e a Caixa Geral de Aposentações geria as pensões ligadas ao funcionalismo público. Acontece que a partir de 1 de janeiro de 2006, aquilo que ocorreu é que os novos funcionários públicos passaram a descontar não para a Caixa Geral de Aposentações, como até aí, mas para a Segurança Social. Quem é que ficou na Caixa Geral de Aposentações? Aqueles que já lá estavam. O que significa que a Caixa Geral de Aposentações vê o quê? Vê cada vez menos gente a contribuir e vê cada vez mais reformas a pagar. Por outro lado, este buraco, chamemos assim, da Caixa Geral de Aposentações é uma espécie de superávit da Segurança Social. Quando juntamos tudo, aquilo que verificamos é que, apesar de tudo, há um déficit. E aquele valor que o professor Jorge Bravo refletiu é o déficit conjunto destes dois sistemas que ainda vigoram, o da Segurança Social mais o da Caixa Geral de Aposentações. Será que isto coloca em risco as aposentações hoje, no próximo ano, daqui por 3 ou 4 ou 5 anos? Não coloca. Isto é a mesma coisa que eu ter um prédio em que tenho o elevador que funciona, tenho a limpeza que é feita, as lâmpadas são substituídas, tudo, mas um dia mandei fazer um estudo e descobri que o prédio tem problemas estruturais. O que significa que se eu não tomar medidas hoje, daqui por 30 anos ele vai cair. E a questão que este relatório chama é um pouco isso. Atenção, que o sistema tem problemas estruturais. As reformas não estão em causa no curto nem no médio prazo, mas se continuarmos assim no longo prazo vamos ter problemas. E então qual é a estratégia sugerida por este grupo de trabalho? E repare, acho que há que acentuar isto, é um grupo de trabalho, não é o governo. O governo depois vai basear certamente neste estudo e noutras coisas. E a senhora Ministra também disse que isto não é, eventualmente, para esta legislatura. Qual é a estratégia? Até agora o sistema de pensões baseia-se, eu diria, exclusivamente na solidariedade intergeracional. Ou seja, quem está reformado, a sua reforma não decorre diretamente daquilo que descontou, mas decorre diretamente daquilo que quem está a trabalhar está a descontar. São esses que pagam aos reformados. É como se eu tivesse as gerações, a mais nova é solidária com a mais velha. Aquilo que se pode pensar, aquilo que houve um relatório e um estudo feito pelo anterior governo, quando digo o anterior governo, digo concretamente... Rapidamente, para retomarmos também aqui a conversa em estúdio, por favor, Carlos. Exato. O último governo de António Costa previa uma melhoria do sistema, porque também se constatava que isto não era sustentável. Uma coisa é verdade, é que não basta haver melhorias. Na minha opinião, e creio que este relatório também reflete isso, é preciso haver uma reforma do sistema. Mas se depois me der mais 2 minutos, eu explico em que é que consiste esta reforma. Muito bem. Inês Cardoso, valem estas críticas do PS ao descredibilizarem este relatório? Na verdade, não é nada de que não estivéssemos à espera. Desde logo, as conclusões, conhecendo nós aquele que é o posicionamento do coordenador, já era esperado que o cálculo, desde logo, fosse feito desta forma. Portanto, estamos a falar, de facto,
de diferentes formas de cálculo e será natural nos próximos dias assistirmos a uma guerra de argumentos e de números consoante as posições dos diferentes partidos, da mesma forma que também era de esperar esta reação do PS. Aliás, não é por acaso que no seu discurso no domingo à noite ouvimos José Luís Carneiro apresentar as pensões juntamente com a reforma constitucional como uma condição essencial para a negociação do Orçamento do Estado. Portanto, o PS quer ter a garantia por parte do Governo, mesmo tendo o Governo já assegurado que não haverá nesta legislatura uma reforma de fundo, mas quer ter a garantia de que efetivamente não haverá medidas que coloquem em causa o sistema do ponto de vista da sua estrutura essencial e o facto de se manter absolutamente público e, portanto, esta exigência política sinaliza precisamente a divergência de posições que temos em pano de fundo, que é uma divergência também ideológica relativamente à natureza do funcionamento do sistema, sendo à direita os partidos de direita tendem a defender sistemas mais individualizados e em que a iniciativa, de facto, deve ser parcialmente assegurada pelas pessoas, ou no caso das pensões pelos trabalhadores, enquanto à esquerda se defende uma visão mais solidária. Portanto, esta discussão voltará a estar em cima da mesa, sabendo-se que, efetivamente, já em relatórios anteriores, pedidos também por governos socialistas, são apontadas medidas, nomeadamente uma das mais polémicas no anterior relatório, tinha sido com propostas de alterações relativamente à possibilidade de reforma antecipada por parte de desempregados de longa duração. Então, em termos políticos, no final de contas, o que é que quer afinal o Governo provar com este relatório? O Governo quer, no fundo, insistir numa visão que aponta para a necessidade de uma reforma estrutural e, portanto, abrir caminho ou preparar essa reforma e quererá, eventualmente, pelo menos são esses os sinais que têm vindo a ser dados, antecipar desde já alguma medida pontual. Portanto, mesmo não sendo apontado um caminho de reforma nesta legislatura, a Ministra do Trabalho já indicou que isso não significa que não haja a possibilidade de, desde já, tentar avançar algumas medidas. Podem ser por via das reformas antecipadas, pode ser eventualmente noutros aspectos que tenham a ver com fórmulas de cálculo, mas a verdade é que há uma clara intenção do Governo de poder introduzir algumas mudanças e, no fundo, preparar o debate público para que, num segundo momento, eventualmente, venhamos a assistir a uma discussão mais aprofundada, essa sim, já de revisão do modelo que queremos para a segurança social. Isto apesar de sabermos que o Fundo de Estabilização Financeira é uma almofada que, mesmo quando começarmos a ter anos mais difíceis, ainda assegura a saúde do sistema durante algum tempo, mas havendo uma vontade de preparar já um caminho que é de uma reforma estrutural. E, inevitavelmente, provavelmente teremos também essa discussão mais tarde ou mais cedo no Parlamento. Carlos Brito, novamente consigo, as propostas apresentadas fazem sentido? Por exemplo, mudar a forma de contribuição? Eu acho que faz sentido pensarmos numa alteração, como a Inês Cardoso referiu, uma reforma estrutural do sistema. Porque senão fica-nos só uma pergunta, que é, para eu manter tudo, quanto é que as pessoas vão ter que contribuir? E isso é um sorvedor de dinheiro. A única forma de eu manter isto sustentável é, de facto, alterar o sistema. E a forma mais, eu diria, mais imediata e que muitas vezes pode passar até esta imagem é dizer, não, as pessoas agora podem criar os seus próprios planos de reforma paralelos, individuais, nomeadamente com esquemas que já existem, que é os PPR ou outros fundos de pensões, só que isto tem um problema. É que quem ganha mais tem mais possibilidades de ir fazendo um aforro ao longo da vida, o que significa que desigualdades no tempo de trabalho vão dar origem ainda a maiores desigualdades na época da reforma. E a grande novidade, creio eu, deste relatório é que ele introduz um terceiro pilar. O pilar da contribuição nocional, não é nacional, mas nocional definida. Ou seja, há uma conta de cada um de nós, eventualmente até que pode ser alimentada não só quando se começa a trabalhar. A Alemanha, por exemplo, tomou a decisão de, a partir dos 6 anos de qualquer cidadão, começar a alimentar essa conta. E é uma conta individual, chamemos assim,
em que quando a pessoa chega à idade da reforma, vai ver o quê? Vai ver quanto é que tem nessa conta, vai ver qual é a esperança de vida à frente e depois vai haver aqui uma espécie de um complemento de reforma exatamente estabelecido para além da reforma que já está definida pelo sistema de solidariedade, chamemos assim. Há esta conta nocional que é alimentada todos os anos, a par de eventuais esquemas, eu diria, de capitalização e totalmente privados. Pode-se pensar, mas isto é muito complicado. É mais complicado do que o sistema que existe. Para terminar. Mas a grande maioria dos países europeus é por sistemas destes que estão a enverdar. Porque uma coisa é certa. O sistema que temos em Portugal não é sustentável. Muito bem. Só se pode sustentar indo cada vez mais buscar a quem trabalha rendimentos para pagar a quem não está a trabalhar, enfim, com o seu direito, obviamente, à reforma. Muito bem, Carlos Brito, Inês Cardoso, obrigada pela vossa análise. Resta uma boa semana.